Vamos dar continuidade a esse trabalho, ouvindo o irmão Evilásio ministrando a palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Engrandecido e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu desejo esta noite, saúdo a todos, irmãos, ouvintes e todos que estão ouvindo o eco deste som, com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta paz gloriosa, que como já foi dito pelo irmão Simão na primeira mensagem, a paz que nos dá uma esperança, que nos traz uma segurança de que se nós vivermos com Cristo, em Cristo, servindo a Cristo, nós não seremos confundidos naquele grande dia, porque esse é o grande objetivo do Deus Criador e Todo-Poderoso, vendo a humanidade caída, perdida, vagueando como cegos de um lado para o outro, buscando algo para alegrar as suas almas, e não encontrava. E Deus, assim, na sua onisciência, decide pelo seu amor e bondade enviar o seu Filho Jesus Cristo para pagar o preço dos nossos pecados, sendo ele inocente, imaculado, perfeito, santo, que nunca na sua boca houve engano. E através da sua morte e o seu sangue carmesim, puro, santo, nós somos redimidos pelo poder da graça que há em Cristo Jesus. E nós estamos aqui sempre compartilhando com os amados ouvintes esta mensagem santa e gloriosa, porque esta mensagem um dia alcançou nossos corações, esta mensagem um dia chegou até os nossos ouvidos, e pela misericórdia nós abraçamos, nós a recebemos, nós acolhemos, e estamos vivenciando, e como o amado irmão Simão falou, estamos vendo o benefício desta graça, desta palavra, porque doravante nós éramos oprimidos, escravizados, acorrentados, mas quando a palavra de Deus entra no coração do homem, da mulher, do jovem, e ele crê e recebe, e ele coloca em prática, as correntes são quebradas, as algemas são esmiuçadas, e você é liberto para servir a Deus em espírito e verdade. E esta oportunidade é franqueada a todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Todo aquele e aquela que recebe a mensagem do reino de Deus e coloca em prática é agraciado com a presença do Senhor, e assim, vivendo em comunhão com o Senhor, produzirá frutos dignos de arrependimento, e assim então a sua vida será uma vida de bênçãos para alcançar outras pessoas que estão presas e acorrentadas, como nós doravante eram prisioneiros e escravos do mal. Louvado seja Deus. Eu gostaria, e gosto e quero compartilhar uma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso amado irmão, médico amado Lucas, no capítulo 13, no versículo 10 em diante. É interessante que a mensagem que o irmão Simão trouxe está dentro do mesmo contexto da mensagem que Deus me deu. E eu conversando aqui com a irmã Mirtes, como é bom quando nós andamos em sintonia com o Espírito de Deus. Ele fala ao nosso coração, ele fala aos nossos ouvidos, nós sentimos a sua presença, nós sentimos a força que ele nos concede para estarmos de pé, para vivermos segundo a vontade de Deus e a proclamar a palavra do Senhor. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 13, versículo 10, a epígrafe do texto nos diz assim: a cura de uma mulher paralítica, ou a cura da mulher encurvada. Versículo 10 nos diz assim: e ensinava no sábado numa sinagoga, ou seja, o Senhor Jesus, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a,
Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava com todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Louvado seja Deus. Veja, meus queridos, os evangelistas Mateus, Marcos, João e Lucas narram o ministério terreno, as obras gloriosas do Messias amado, santo, Jesus Cristo, Filho de Deus. Narra as maravilhas que onde Jesus chegava, algo sobrenatural acontecia. Andava de aldeia em aldeia, em cidade em cidade, ministrando a palavra, pregando, ensinando a respeito dos princípios que permeiam o reino de Deus e que deve estar presente na vida de todo aquele que se proclama ou se intitula Filho de Deus. E aqui o evangelista Lucas, ele narra um fato de uma certa mulher enferma, doente, que vivia encurvada, e há 18 anos estava nessa situação. Se nós formos olhar o contexto da vida dessa mulher, hoje muitas pessoas também encontram-se ainda nessa mesma situação. Mas veja que a enfermidade dessa mulher, ela tinha algo na vida dela que nem ela talvez sabia. Mas o nosso Deus, ele tem os olhos como chama de fogo, e tudo ele enxerga, tudo ele vê, tudo ele sabe. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquela mulher, viu aquela mulher na situação, mas eu creio também que os olhos do Senhor viu aquele espírito maligno na vida daquela mulher. E Jesus jamais, vendo o mal na vida de alguém, oprimindo alguém, escravizando alguém, ele jamais deixa essa pessoa na condição que ela está, quando essa vai até ele. É interessante, eu estava olhando e vendo algumas características das sinagogas. Eram lugares que hoje nós podemos comparar às igrejas evangélicas, onde as pessoas se reúnem para ouvir a palavra e receber o ensinamento da palavra. E esta mulher, interessante, a Bíblia não fala, nem o evangelista, nem a história, se ela muitas vezes ia à sinagoga. Eu só sei que nesse dia ela estava na sinagoga. Nesse dia ela estava ali esperando receber algo que pudesse trazer alívio à sua alma. Nós podemos entender que essa enfermidade tinha cunho espiritual. Os sacerdotes, talvez pela dureza de coração, incredulidade, falta de amor ao próximo, não conseguiam enxergar o problema daquela mulher, mas sabiam criticar, sabiam acusar, sabiam condenar, sabiam julgar. Mas Jesus, ele jamais julga alguém que está precisando de ajuda, que está precisando de socorro, que vive oprimido, encarcerado, acorrentado pelos grilhões do inimigo de nossas almas. Jesus sabia a necessidade daquela mulher, sabia que ela estava ali sofrendo, angustiada, e aquela mulher não sairia daquele lugar sem algo da parte de Deus. O que eu quero dizer para você esta noite: talvez você não esteja encurvado fisicamente, a sua coluna vertebral está ereta, está perfeita, você tem saúde física, mas a enfermidade também pode ser espiritual na tua vida. Você pode estar passando por problemas espirituais de ordem emocional, de ordem psicológica, de ordem conjugal, de ordem familiar,
que tem feito você olhar para baixo e não para cima. Aquela mulher não poderia de forma alguma olhar para cima. Talvez ela pensasse: essa enfermidade veio sobre mim há 18 anos. Talvez ela cogitasse no seu coração: será que eu morrerei deste jeito? Será que será assim o meu destino? Que eu não acredito em destino, eu acredito em propósito de Deus na vida da humanidade. Talvez ela pensasse: será que vou morrer desta forma? Mas Deus, meus amados queridos ouvintes, Deus, Ele tem o tempo certo de agir, como agir, da maneira de agir, para que o seu nome seja glorificado. Louvado seja Deus. E a humanidade entenda que só existe um, que nos céus e na terra, embaixo da terra, tem poder contra os espíritos, tem poder contra o mal, tem poder contra as enfermidades, para repreender qualquer problema de ordem física e espiritual na tua vida. E esse se chama Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Essa mulher estava ali, louvado seja o nome do Senhor, que ela ia ao lugar certo, ela ia à sinagoga. A sinagoga era onde os homens da lei liam a lei, mas aqueles homens eram vazios de Deus. Eles tinham a palavra da vida nas mãos, mas os corações estavam distantes de Deus. O profeta Isaías, uma certa feita, ele registra no livro que traz o seu nome, e ele diz que a nação de Israel adorava a Deus com palavras, mas o coração estava distante. Hoje, quantas pessoas não adoram a Deus de palavras, mas o coração está distante, não conhecem a Deus, não tem comunhão com Deus, não tem relacionamento com Cristo, não conhece o caminho da vida, não conhece a verdade que liberta, e estão aí andando encurvados com problemas que têm subjugado as suas vidas, e eles acham que não há mais solução para as suas vidas. Esta mulher talvez pensasse a mesma coisa: eu vou morrer assim, não há quem possa me ajudar. Aqueles homens sacerdotes, mesmo que eles intentassem alguma coisa, não teria progresso, porque era um espírito de enfermidade, um espírito imundo, um demônio. E somente quem tem poder sobre os espíritos e os demônios é aquele que é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Quando ele diz sai, ele tem que sair. Quando ele diz enfermidade, bate em retirada, ela tem que bater em retirada, porque a autoridade suprema do universo está dando a ordem. E quando Deus dá a ordem, toda e qualquer criatura, seja ela humana ou espiritual, ela tem que obedecer. E Jesus viu a necessidade daquela vida. Hoje, quantas pessoas não estão aí encurvadas espiritualmente por causa de traumas de infância, sofreram traumas de infância, foram abusadas, foram maltratadas, foram espancadas, foram desprezadas, foram colocadas de lado pela sociedade, pela família, pelo cônjuge, pelos filhos, abandonadas. Andam encurvadas com o peso desses problemas emocionais que são de ordem espiritual, muitas vezes buscando consolo e alívio na religiosidade, e nada o encontram, batem na porta errada, porque a religião não salva, não liberta, não cura, não transforma e não ergue ninguém diante de Deus. Somente a palavra do poder de Deus revelada nas Escrituras, e aquele que foi revelado como o único e verdadeiro Salvador, o Cordeiro de Deus que deu a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável, é que pode fazer algo com relação à salvação da nossa alma. As pessoas estão doentes. Eu digo isso por experiência própria. Tenho pessoas na minha família que estão encurvados, não fisicamente, mas espiritualmente, presos no álcool, presos na idolatria, presos na religiosidade, presos no preconceito, presos na incredulidade, presos pelo sistema do mundo que escraviza o homem. Mas Jesus, ele veio mudar essa situação, porque Deus, diz a palavra, que ele criou o homem à sua imagem e semelhança, com o propósito de haver um relacionamento entre criatura e Criador. E
Este propósito nunca saiu do coração de Deus e ainda permeia o coração do Criador. O propósito de Deus esta noite em enviar-nos nós aqui é para dizer que Jesus, Ele te ama, Ele te chama, Ele te convida, independentemente do problema, da situação, da causa que causou esta dor na tua alma. Ele continua te amando, Ele continua, louvado seja Deus, te chamando para um relacionamento íntimo com Ele. Mas aqueles homens não entendiam. Aqueles homens preferiram julgar aquela pobre mulher. Mas louvado seja Deus, que estava ali aquele que é humilde de coração e manso, e conhece a necessidade da nossa alma. E Jesus olha para aquela mulher, porque estava olhando os costumes da sinagoga. Homens ficavam separados de mulheres, principalmente se uma mulher ou qualquer outra pessoa tinha uma enfermidade, ficava separado, não ficava perto dos magistrados. Isso se chama acepção de pessoas, e Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama o pobre, o rico, o milionário, o cego, o coxo, o aleijado, de forma linear, de forma igual. Jesus, Ele não faz acepção de pessoa. Jesus, Ele não vê o ser humano como nós vemos, com preconceito, com julgamentos, sendo nós querendo ser juiz do próximo, e nós não temos autoridade sobre isso. Mas Jesus é o juiz do juiz, o advogado dos advogados, e mesmo tendo essas prerrogativas, Ele nunca usa de subterfúgio para oprimir ninguém. Pelo contrário, Ele veio, Lucas 19:10, para salvar e libertar aquele que está perdido. Essa pobre mulher espiritualmente estava perdida, estava presa, estava acorrentada, mas naquele momento, aquele demônio perdeu a morada, ele perdeu aquela casa, porque Jesus disse: mulher, chega até aqui. E eu creio, quando o demônio ouviu a voz de Jesus, antes da mulher chegar perto de Jesus, ele já tinha saído, porque a palavra e a presença do nosso Deus, ela é impactante, tanto na nossa vida como no mundo espiritual. Marcos capítulo 6 diz que havia numa cidade chamada Gadara um homem, que a Bíblia não diz nem o nome dele, mas era chamado do endemoniado gadareno. E diz que aquele homem andava preso, acorrentado, quebrava as correntes, andava nu, se cortava, vivia no sepulcro. Sepulcro é lugar de morte, é lugar de podridão, lugar de coisas que cheira mal. Mas diz o texto sagrado que Jesus vai àquela cidade porque Ele sabia que naquele lugar tinha uma alma presa. E como eu digo, Jesus, Ele sempre usa de misericórdia com aqueles que precisam da sua presença e da sua graça. E diz a palavra de Deus que Ele vai àquele lugar. E quando Jesus coloca os pés naquela terra, a terra, eu creio que ela tremeu com a glória do Filho de Deus. Aquele homem estava nos sepulcros, mas a glória de Deus chegou nos sepulcros. E diz a palavra de Deus que aquele homem veio correndo e se prostrou e se ajoelhou diante de Jesus. Jesus não chamou, Jesus não sabia. Jesus sabia sim, mas Jesus não tinha chamado ele. Mas o demônio sabia que naquele momento, aquela casa ele teria que abandonar, ele teria que deixar, porque o dono da situação chegou para mudar a situação daquela vida. E diz que aquele demônio, que eram muitos, chamado de legião, naquela época uma legião romana era 6.000 soldados. Você por aí tira, um espírito imundo faz um grande estrago. Imagine 6.000 demônios dentro de uma pessoa. Jesus não poderia deixar aquela vida daquele jeito, porque de outra forma ele seria destruído, consumido, e aquela alma seria levada para o inferno. Mas diz que aquele demônio olha para Jesus e diz: ó Jesus, Filho do Deus vivo, o que é que tu veio fazer aqui? Nós sabemos quem tu és, o Santo de Deus. Tu já vieste nos atormentar antes do tempo. Jesus disse: sai dele, demônio. Porque Jesus sabia que era um espírito imundo. E Jesus perguntou: qual é o teu nome? Ele disse: sou legião,
porque somos muitos. Não nos tira desta casa, mas se tu nos expulsa daqui, deixa nós entrarmos nos porcos. E Jesus disse: sai e vão. E diz a palavra de Deus que os demônios saíram do homem, entraram nos porcos, e os porcos saíram e debandaram e caíram no precipício e morreram. Veja o que é que o inimigo faz na vida das pessoas. Até os animais perdem o controle. Imagine o ser humano. Aqueles animais ficaram sem direção, sem controle, ficaram cegos, caíram no precipício e morreram. Esse é o projeto do inimigo na vida das pessoas, dos seres humanos. João 10:10 diz que ele veio matar, roubar e destruir. Mas a parte B do versículo 10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aquele homem foi liberto. Quando os discípulos chegaram, viram aquele homem sã, vestido, em plena consciência. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Ele quer nos libertar dos traumas, das prisões, das correntes. Ele quer nos dar vestes novas, vestes espirituais, vestes que foram lavadas no sangue do Cordeiro, naquela maldita cruz do Calvário, para que o ser humano possa poder estar diante de Deus, ter comunhão com Deus, viver para Deus, servir a Deus, e quando morrer, estar na eternidade com Deus. É o maior objetivo que o crente tem na sua vida. Nós temos prazer sim em proclamar a palavra, porque ela gera alegria no nosso coração, e nos também dá alegria quando uma alma se rende aos pés do Senhor. Mas a alegria maior vai ser quando nós adentrarmos as mansões celestiais, e o Senhor nos receber, e o Senhor dizer: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. E a palavra de Deus diz, voltando para o texto onde eu li em Lucas 10:13, que Jesus chama aquela mulher, e ela foi, e Jesus pronunciou a palavra de libertação, e disse: mulher, se liberta deste mal. E a Bíblia diz que ela se endireitou, olhou para cima e começou a glorificar a Deus. Somente quando Jesus liberta o homem, a mulher, o jovem, o ancião, dos problemas, dos traumas, das prisões, das correntes, nós conseguimos olhar para o alto e não mais para baixo, porque quando estamos cegos espiritualmente, nós só olhamos para baixo, para os problemas, dificuldade, barreira, empecilho, e não nos lembramos que existe um Deus no céu. As pessoas não conseguem entender isso, estão sendo enganadas por doutrinas religiosas, liturgias vazias, que não aproximam o homem de Deus. O que aproxima o homem de Deus é Cristo, pelo poder da sua palavra. Aí você vai conseguir entender o propósito de Deus para a tua vida. Mas religiosidade só leva você ao engano e a seguir um caminho desvirtuado. Era o que esses homens viviam a religiosidade, mas não tinham comunhão com Deus. Mas Cristo não é religião, Cristo não veio pregar religião, Cristo veio pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, consolar os quebrantados de coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, que é o dia de hoje. Todas as vezes que pregamos a palavra, é Deus chamando a humanidade, é Jesus dizendo: vinde a mim, como disse o irmão Simão, todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque somente Ele, através do seu poder, tem essa, louvado seja Deus, autoridade para libertar o homem do cativeiro espiritual, das garras de Satanás, e fazer uma nova criatura para a glória do seu nome, para viver na sua presença em espírito e em verdade. Mas nós sabemos que quando nós decidimos buscar a Deus, aí Satanás levanta os perseguidores, os acusadores, os incrédulos, os duvidosos. Assim que Jesus chama aquela mulher e cura aquela mulher, aí aqueles homens se manifestam. Até antes eles estavam calados, e disse: olha para a mulher, tu não sabe que tem 6 dias para vir ser curada? Por que tu veio hoje no sábado?
Aí Jesus, ele deu uma resposta bem à altura da incredulidade deles. Olha, seus hipócritas fingidos, vocês tiram o jumento e o boi no dia de sábado para beber água e alimentar. Quer dizer que eu não poderia libertar esta filha de Abraão no dia de sábado? Ou seja, vocês pensam que a salvação de Deus é exclusiva de vocês e que essa mulher também não é merecedora, aliás, da minha misericórdia, da minha graça? Pois vocês se enganam. A misericórdia e a graça de Deus é para todos aqueles que creem, que buscam e recebem Jesus como Salvador. Se aquela mulher ia à sinagoga porque ela esperava receber algo de Deus, porque era na sinagoga que se lia as leis do Senhor, era na sinagoga que se fazia menção do nome do Senhor, então ela estava indo ao lugar certo. Mas o propósito de Deus era naquele dia, porque além do lugar estar ali, ser o lugar certo, estava a pessoa certa, Cristo Jesus, o Salvador das nossas almas. E o milagre aconteceu, a libertação aconteceu, a cura aconteceu, o demônio saiu, os incrédulos se calaram, os religiosos ficaram sem entender, porque as coisas de Deus só se entende através do Espírito de Deus. Porque diz o homem de Deus, o apóstolo Paulo, que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, e o homem natural não entende as coisas espirituais. E aqueles homens eram homens religiosos naturais, não tinham nada de espiritual, não tinha nada de conhecimento do céu, tinham a lei de Deus nas mãos, conheciam a letra da lei, mas a espiritualidade da lei não conheciam, porque os seus corações estavam cheios de orgulho, de soberba, de ódio, de arrogância, porque eram homens importantes diante da sociedade e se achavam melhores do que os outros, e se achavam no direito de julgar os humildes, as pessoas necessitadas, carentes de ajuda. Aí nós vemos a diferença de quem conhece a Deus e de quem não conhece, porque quem conhece a Deus se compadece, quem tem a Jesus ama, quem tem a Jesus ajuda, quem conhece a Deus socorre, quem conhece a Deus acolhe, quem conhece a Deus perdoa, quem conhece a Deus alimenta com a palavra da vida, quem conhece a Deus dá uma palavra de esperança, de fé, de fortaleza. Não vai tentar matar, não vai tentar destruir, não vai acusar, não vai subjugar quem já está no fundo do poço. Aí se vê a realidade das coisas. É o que acontece hoje. Muitos se proclamam filhos de Deus, ou ter algum relacionamento com Deus, mas quando abrem as suas bocas, negam pelas suas obras, pelas práticas, como já foi dito esta noite pelo irmão Simão. Mas Jesus, Ele quer mudar a história da tua vida esta noite, como Ele mudou a história da vida daquela mulher. Talvez ela não soubesse que o milagre da vida dela ia acontecer naquele dia, porque o culto na sinagoga era todos os sábados, sim, era certo. Mas Jesus, Ele não dizia: ei, sexta-feira, sábado eu vou estar na sinagoga, segunda. Não, Ele não dizia. Ele simplesmente, como bom judeu, aos sábados ele ia para a sinagoga. Então o que é que significa? Então quando nós buscamos a Deus, quando nós vamos à casa de Deus, quando nós temos o nosso coração quebrantado diante de Deus, quando nós vamos com o intuito de receber o perdão de Deus, pode ter certeza, Deus vai ver o teu coração e vai trabalhar a teu favor. E os teus acusadores vão ficar confundidos, porque te viam como alguém indigno, te viam como alguém que não merecia a compaixão de Deus. Mas quando Deus estender a sua mão, quando Jesus disser: vem, ovelha minha perdida, porque hoje eu te encontrei, eles vão ficar confundidos e vão saber que Deus te ama, assim como ama eles. Mas eles não entendem, porque o coração está cheio de orgulho. E quando o homem se coloca na presença de Deus com o coração inchado e cheio de orgulho, Deus não tem espaço para trabalhar na vida dele.
Mas quando o homem se esvazia do eu, quando o homem reconhece o seu estado pecaminoso, decadente, decaído, necessitado, prisioneiro do mal, e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, aí Deus se manifesta. Deus diz: eu ouvi o teu clamor, eu ouvi a tua oração, eu ouvi as tuas lágrimas, e hoje me convém trabalhar na tua vida, te levantar, te erguer, te fazer um novo homem, uma nova mulher. Não importa o problema, a dificuldade, a enfermidade, se é problema emocional, psicológico, físico, espiritual, eu dou a ordem: hoje tu vais ser liberto, porque eu sou Deus que tem o poder para fazer isso. Somente Ele, somente Ele, somente Ele tem essa autoridade, porque Ele é o dono da vida, é o Criador da vida. Jesus, Ele pode dar vida a todo aquele que busca com um coração sincero. Aquela mulher ia aos sábados à sinagoga, foi agraciada pela bênção e misericórdia de Deus, e a Bíblia diz que ela se endireitou, olhou para o céu e começou a louvar a Deus, porque ali aquela mulher pôde contemplar a glória de Deus e a misericórdia de Deus. Hoje nós vemos as pessoas acorrentadas, presas, mas olhando para o chão: não vou conseguir, eu não posso, eu vou morrer, eu vou me suicidar, não há mais esperança para mim. Isso é que o inimigo da tua alma quer botar na tua mente. Se você aceitar, se você acolher, se você for dar ouvido a ele, você vai morrer, você vai ser consumido, você vai ser aprisionado. Mas Jesus está dizendo: eu te amo, eu não te deixo, eu não te abandono, porém é necessário você vir até a minha presença, porque se vier a minha presença, tomarei de conta da tua vida, tomarei de conta da tua casa, tomarei de conta do teu casamento, tomarei de conta dos teus negócios, tomarei de conta dos teus filhos, tomarei de conta dos teus parentes, e vou te usar como instrumento para a minha glória, para alcançar a tua família, e tu vais ser um instrumento nas minhas mãos. As pessoas hoje buscam mais conselho nos homens do que de Deus. Semana passada eu estava assistindo uma matéria noticiária televisiva e ouvi uma notícia que chocou a minha alma, me entristece, porque eu me entristeço quando eu vejo uma alma perecendo nas mãos do inimigo de nossas almas. E dizia a matéria que um certo jovem que passava por problemas psicológicos, emocionais, que vivia trancado no quarto da sua casa, e em vez deste jovem conversar com os pais, até com psicólogo talvez, para desabafar, não para resolver, ele preferiu estabelecer um relacionamento, um diálogo com essa coisa aí que está surgindo, chamada inteligência artificial, mais uma arma que o diabo tem levantado para ceifar as vidas, e é dentro de casa. Temos cuidado com nossos filhos, temos cuidado com nossos netos, temos cuidado com as nossas crianças, porque o inimigo, ele cria as coisas tecnológicas que pode servir para o bem, mas também pode servir para o mal. E esse jovem ali baixa um aplicativo e começa um diálogo com a inteligência artificial, contando seus problemas, suas dificuldades, e ali vinha uma resposta que não ajudava, não socorria, não fazia nada. E ele, certa feita, veio no coração o desejo de se matar, de se suicidar, porque a sua alma estava tão carregada, tão pesada, que ele já não tinha mais desejo de viver. E ele conversando com a inteligência artificial, e ele dizia: o que é que você acha, inteligência artificial, de eu tirar minha vida? Quais são os meios que eu posso tirar minha vida? E o demônio artificial dizia: bota uma corda e se enforca, é uma maneira boa de tu se matar.
Olha a mensagem aí do cão, mensagem do diabo. Dentro de casa, sabe o que foi que esse jovem fez? Deu ouvidos à voz do diabo tecnológico. Colocou a corda no pescoço, se enforcou e morreu com apenas 15 anos de idade. É isso que ele está fazendo. É isso que ele quer fazer. É isso que ele faz na vida das pessoas. Se você tem alguma coisa na sua vida, um trauma, venha a Jesus. Se você alguma coisa que você sofreu no passado, na infância, está sofrendo no casamento, nos relacionamentos familiares, relacionamentos com amigos, relacionamentos do trabalho, isso está te sufocando, isso está te subjugando, você só olha para o problema. Eu te digo hoje, ergue os teus olhos para o céu, olha para Jesus, porque Ele, somente Ele pode te ajudar. Não vá para a inteligência artificial, ela vai te dar conselho para o mal, para a tua destruição. Mas venha e receba o verdadeiro conselho do céu, que sai da boca do Salvador. O conselho do céu para a vida sai da boca do Salvador. João 15, versículo 5, parte B. Do versículo, Jesus disse, olha, parte A e parte B do versículo João 15, 5, ele diz: eu sou a videira verdadeira, aqueles que vêm a mim são os ramos enxertados da videira, e sem mim vocês nada podem fazer. Jesus estava falando principalmente das questões espirituais, que o homem sem Deus nada pode fazer, nada pode resolver, não pode sair da prisão, não pode sair do cárcere. Mas quando ele tem Jesus, ele recebe poder, ele recebe autoridade, ele recebe direcionamento, ele recebe autoridade. E se tiver algum problema espiritual na vida dele, ele vai dizer: olha, espírito do mal, espírito de morte, espírito de enfermidade, eu te repreendo em nome do Cristo vivo e ressurreto. Saia da minha vida, saia da minha casa, saia da minha família. E ele vai sair, porque a autoridade vem do céu e não do homem. Você pode chamar as autoridades todas do planeta para libertar o endemoniado, não vão conseguir, porque são forças espirituais do mal. E somente quem pode subjugar as forças espirituais do mal é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus, Mateus 28, 19, quando ele estava dando as últimas instruções e estava subindo aos céus, e os discípulos vindo ali, ele flutuando, subindo, voltando para a glória do trono da majestade onde ele reina, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, ele quer estar contigo. Jesus, ele quer estar na tua vida. Ele quer fazer parte da tua vida. Muitas vezes nós convidamos amigos, parentes, pessoas para serem íntimos da nossa casa, da nossa família, mas deixamos de fora o mais importante, aquele que merece mais a nossa atenção: Jesus. Apocalipse 3:20, está ali Jesus na igreja, louvado seja Deus, de Laodiceia, e diz que Jesus estava fora daquela comunidade. As pessoas pensavam que estavam com ele, mas as suas práticas não permitiam que o Senhor entrasse. E ele dizia: eu estou à porta batendo, estou batendo. Se vocês deixarem eu entrar, eu vou restaurar a vida espiritual de vocês. Porém, se vocês me deixarem de fora, vocês vão perecer, vocês vão morrer. Eu estou batendo. Jesus está batendo na porta do teu coração. Ele quer fazer parte da tua vida. Ele quer fazer parte da tua família, da tua casa.
Assim como Jesus operou aquele grande milagre de libertação na vida daquela mulher, na tua vida não é diferente. Não vai ser diferente. Basta você fazer como aquela mulher fez. Ela foi à sinagoga, ela foi até Deus, ela foi até o lugar onde Deus se fazia, se manifestava através das Escrituras. Busque a Deus, conte o teu problema para Deus, abra o teu coração para Deus, chame Jesus para fazer parte da tua vida. Se esse convite for sincero, eu te garanto, à luz das Escrituras, imediatamente Ele vai entrar na tua vida, vai operar o milagre, vai operar a libertação. Você já não vai mais andar encurvado, preso pelos problemas desta vida, mas você vai olhar para o alto e vai louvar e glorificar a Deus e dizer: só o Senhor é Deus, e só Jesus Cristo é o meu Redentor, para a glória de Deus Pai. E aqui eu agradeço essa oportunidade, no nome santo de Jesus. Ai.